E aí, galerinha, vamos para mais uma aula de história. Nas aulas anteriores, a gente estamos estudando as mudanças que ocorreram na Europa feudal. E aí vocês se deparam com essa imagem grotesca, né? Esses esqueletos representam a morte, e o tema da morte vai ficar muito recorrente na Europa feudal por causa de alguns acontecimentos, tá? Isso aqui é uma fase que a gente vai chamar de crise do século XIV, ok? Foi um período complicado. Após um período de inovações, aumento da produtividade, da qualidade de vida e da população, a Europa entra numa fase de miséria, fome, conflitos e doenças a partir do século XIV. Nas outras aulas a gente viu o quê? Que aumentou a oferta de alimentos, aumentou as colheitas, né? E assim aumentou a saúde das pessoas e a população. Com o aumento da população, as cidades voltaram a ter importância, novas cidades surgiram, comércio, enfim, uma economia dinâmica, as pessoas vivendo bem, beleza. Aí o que acontece? Durante o século XIV, a partir do século XIV, uma série de problemas começa a acontecer. E esses problemas, que vão culminar com o fim da Idade Média, é o que a gente vai falar na aula de hoje, tá? Bom, o começo desses problemas ocorre com a Grande Fome de 1315 a 1317. Quando eu falo Grande Fome, foi o quê? Um período em que muita gente estava passando mal, tá? Principalmente o mais pobre, mas até mesmo quem era rico, quem era rei, quem era nobre, também sentiu na pele os problemas da fome. Por quê? Principais causas da chamada Grande Fome de 1315 a 1317. Em primeiro lugar, escassez de terras, ou seja, poucas terras disponíveis, tá? Professor, você disse que na primeira aula desse assunto que aumentou a oferta de terras. Pois é, aumentou a disponibilidade de terra e essa disponibilidade de terra fez com que se plantasse mais, produzisse mais alimento e aumentasse a população. E aí é que está o problema. Com a população aumentando, mesmo as novas terras para plantio tornaram-se insuficientes. Então você tinha muita gente, acabou tendo muita gente para pouca produção da terra. Além disso, a terra que tinha ainda estava perdendo a fertilidade, tá? O uso intensivo da terra e as técnicas mais, mesmo inovadoras, já não estavam mais surtindo efeito e estavam esgotando a fertilidade do solo. O solo já não estava mais produzindo com todo aquele êxito. E, para piorar, houveram alterações climáticas que provocaram chuvas intensas. Quando lá no começo do século IX resolveram desmatar as florestas ao redor dos feudos para ampliar as áreas de cultivo, isso vai provocar mudanças no clima. Coisas que vocês já devem saber hoje, né? Que o desmatamento, né? A poluição, fumaça e tal, vai provocando mudanças climáticas, né? O aquecimento e tal. E o que aconteceu? As chuvas começaram a se tornar muito intensas. Teve ano, inclusive, que mal teve estação seca de fato, e mesmo a estação que era seca foi mais fria, por exemplo. E essas chuvas que vieram acabaram destruindo as colheitas. Então muitas plantações acabaram inundadas. E aí muita comida acabou se perdendo durante esse período lá na Europa. E isso trouxe as consequências, né, dessa fome. O aumento dos preços dos alimentos, porque tudo que é em menor quantidade acaba se tornando mais caro, certo? Oferta, demanda. Então, se você está querendo comprar, por exemplo, trigo, você vai ter que pagar mais por esse trigo se o trigo está escasso, beleza? Então, isso ia acabar provocando ainda mais problema para as pessoas mais pobres. E o aumento da violência, logicamente, com as pessoas com menos terra para trabalhar, com menos possibilidade de comprar o alimento que tinha. Quem era rico, quem era nobre, acabava inclusive estocando o alimento para si próprio, tá? E o que vai acontecer? O aumento da violência, as pessoas vão roubar, vão matar, enfim, criminalidade aumentando. O aumento da mortalidade, a gente está vendo até nessa imagem uma família que vai enterrar um bebezinho, tá? Em função da fome. Então, com o aumento dessa fome, muita gente vai acabar morrendo, ok? E a diminuição da saúde.
E essa questão da diminuição da saúde vai ser crucial para que outro problema que vai aparecer lá na Europa, esse problema cause ainda mais impacto, porque as pessoas vão estar mais fracas devido a essa grande fome, tá? Depois dessa grande fome veio um outro flagelo sobre a Europa, aliás, sobre boa parte do planeta, que foi a chamada peste negra, que teve seu auge entre o ano de 1348 e 1350. Que nem a Covid-19, a peste negra foi uma pandemia, tá? Foi uma doença que se espalhou por toda aquela região. Europa, Ásia e África. Lembremos que a América ainda não havia sido encontrada por esses povos. Eles não sabiam ainda da existência da América, tá? E também lá da Oceania, que fica um pouco abaixo da Ásia, onde está localizada a Austrália. E aí essa doença se espalhou por esses 3 continentes conhecidos, Europa, África e Ásia, tá? Acabou se espalhando, gerando muitas mortes, ok? A peste negra também é conhecida como peste bubônica, hoje inclusive é o nome mais comum dela. E ela tem esse nome porque, entre outros sintomas, como dor, tal, vômito, febre alta, as pessoas desenvolviam inchaços no corpo que eram chamados de bulbões. E esses inchaços esses bulbões acabaram dando o nome peste bubônica. Mas também tinha um outro sintoma que as pessoas poderiam ter manchas negras na pele, mas muito negras mesmo, pretas, da cor desse fundo aqui, tá? E por isso o nome peste negra. Quem pegava essa doença morria em 1 a 2 semanas, tá? Ela era causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis e ela é encontrada em pulgas de ratos, tá? E esses ratos acabaram chegando na Europa através de navios vindos lá do Oriente, ok? Chegaram navios para a cidade de Gênova, que era uma cidade comercial importante, e de lá essa doença se espalha por toda a Europa, ok? E ela acaba encontrando um ambiente propício para se espalhar, porque as pessoas estão muito aglomeradas na cidade e a higiene é muito baixa. Em resumo, a doença se espalhou devido ao aumento das relações comerciais que integravam várias regiões diferentes. Você tinha no feudalismo, cada feudo no seu lugar, aí todo mundo estava isolado. Quando o comércio volta a ser importante, os locais começam a se integrar uns aos outros, estradas e tal, feiras, rotas comerciais. Então o fluxo de pessoas aumenta, tá? E essas pessoas vão levando e trazendo a doença. É como hoje, né? Quando apareceu aí a pandemia, uma das primeiras atitudes de muitos governos foi o quê? Fechar os aeroportos, para que não venha pessoa de fora trazendo a doença, certo? Então a Europa acabou sofrendo por isso. Devido às rotas comerciais, a doença se espalhou. Além disso, a aglomeração de pessoas, olha a palavrinha, aglomeração de pessoas nas cidades e os poucos cuidados com a higiene também contribuíram para a proliferação da peste. Então você tinha cidades onde as pessoas estavam lá amontoadas, tá? E nessas cidades não tinha higiene, não tinha esgoto, o pessoal não tomava banho, tá? Aí era propício demais pro rato, pra pulga, e a pessoa já não tinha uma imunidade boa, tá? E acabava sofrendo ainda mais com a doença. Consequências da peste negra. Em primeiro lugar, redução da população. Cerca de 1/3 da população da Europa morreu entre 1348 e 1350. Quase metade, tá, da população da Europa morreu em 2 anos. Essas são as estimativas. Milhões e milhões de pessoas morreram. Aldeias, vilas inteiras ficavam vazias em poucos dias. Essa doença ela afetou todo mundo, desde o pequeno servo camponês lá embaixo até bispos, nobres, reis. Essa doença acabou atingindo, tá? E o pessoal morria aos montes. Crise de credibilidade da Igreja Católica. O pessoal começou a ter uma certa perda de fé nessa época, até porque a Igreja Católica tinha muitos problemas, muitas contradições, tá?
e aí isso vai acabar culminando no surgimento de dissidências religiosas. A gente vai falar disso noutra aula, que vão surgir os protestantes. A perseguição a estrangeiros, leprosos e judeus, ou seja, as minorias da sociedade. O pessoal achava que a peste era um castigo divino e a culpa era dessas minorias. Então eles acabavam se juntando para matar essa gente, para linchar, para expulsar. Eles acabavam pagando o pato por algo que eles não tinham nada a ver com isso. E, por último, maior disponibilidade de terras e melhores salários. Coisa boa, professor. Mais terra e maior salário. Para você ver. Morreu tanta gente, mas tanta gente, que acabou tendo mais terra sobrando. Tá? Então aumentou a disponibilidade de terra. E morreu tanta gente, mas tanta gente, que tinha pouco trabalhador. Então o trabalhador começou a ser valorizado. É que nem a comida. Comida escassa, o que aconteceu? Os preços aumentaram. Então o preço do trabalho também aumentou, porque tinha pouco trabalhador. Morreu tanta gente que para encontrar trabalhador era difícil. Então vou ter que aumentar o pagamento, certo? Incrível essas consequências. Tanto que no século, depois desse século XIV, depois de todos esses problemas, a Europa vai ter mais prosperidade. E acredita-se que o motivo dessa prosperidade seja a desgraça da peste negra. E aí, galerinha, um outro problema que surgiu nesse período complicado foram as revoltas camponesas. Como você vê aí, os povos revoltados, e naquela imagem eles estão dando machadadas num nobre, né, que era o cavaleiro ali em cima de seu cavalo. As revoltas camponesas. Com as dificuldades da época, os senhores feudais passaram a explorar seus servos ainda mais, provocando várias revoltas. Ou seja, o pessoal estava passando fome, tendo doença, mas antes disso, muitos camponeses também estavam saindo fora do campo, da zona rural, e indo para as cidades, que estava sendo mais interessante. Aí o que o senhor feudal vai fazer? Vai aumentar a exploração, colocar o servo para trabalhar mais, cobrar mais impostos do servo, né? Aí a qualidade qualidade de vida vai cair, esses camponeses vai cair, e eles vão se revoltar mesmo contra os senhores feudais. E o resultado disso foi o quê? Os senhores feudais, aí como vocês estão vendo nessa imagem, vários guerreiros matando vários camponeses. Os senhores feudais não vão deixar essas revoltas acontecerem barato, eles vão sufocar elas de maneira muito violenta. Mas, por outro lado, as coisas vão ser diferentes agora. O feudalismo ele acaba entrando em crise desse modo, já que não estava mais dando certo ficar mantendo esse tipo de modelo de camponês preso à terra sendo explorado. E por último, durante esse período ocorreu a Guerra dos 100 Anos, que na verdade durou 116 anos. Ela foi de 1337 a 1453, que é até mesmo o último ano da Idade Média. Foi uma guerra entre Inglaterra e França, iniciada pela disputa pela sucessão do trono francês. Foi um negócio complicado. O último rei francês morreu sem deixar descendentes homens. E aí os franceses queriam que o rei fosse homem, eles não queriam uma rainha, tá? Porque tinha uma resolução, uma lei lá da época deles que não permitia. E o rei da Inglaterra era neto de um rei francês. Então o rei da Inglaterra acreditava que tinha direito ao trono. Ele queria ser rei da Inglaterra e da França. E aí começou uma briga porque os franceses não queriam que o rei da Inglaterra dominasse eles. A outra disputa foi pela região de Flandres, que era uma região que hoje equivale à Holanda e à Bélgica, que era muito rica na produção de lã, ok? As consequências da Guerra dos 100 Anos. Em primeiro lugar, a vitória da França. Não foi uma guerra que ocorreu esse tempo todo do mesmo jeito, essa guerra teve tréguas e também teve pontos de virada em que um estava com vantagem sobre o outro, tá? Mas a vitória, no fim das contas, quem saiu com vantagem foi a França. O enfraquecimento dos senhores feudais, por quê? Porque quem era guerreiro na época? Quem era o senhor feudal, né? Só que durante a Guerra dos 100 Anos, inventaram as armas de fogo, tá? E aí não precisava mais ter aquele cavaleiro, aquele guerreiro especializado na espada. Você podia pegar um caboclo pobre para usar uma arma, tá? Para operar um canhão. Então o nobre guerreiro
que ganhava importância lá quando ele era vassalo, sucerano, não sei o que ia pra guerra, era o guerreiro da sociedade, o que luta e tal, acabou diminuindo a importância porque qualquer um passou a atuar na guerra. Fortalecimento dos reis, que a gente viu nas aulas anteriores também que o rei era só mais um nobre, só que com a guerra entre França e Inglaterra, o rei acaba fazendo o quê? Centralizando o poder, tá, nas mãos dele. Os nobres também acabam tendo que depender dele para essa guerra, porque ele vai ser o cara que vai reunir as forças dos senhores feudais, franceses ou ingleses, no caso, e os reis vão ficar mais importantes. Além disso, com o enfraquecimento dos senhores feudais, os reis ainda vão acabar tomando vantagem disso. E a outra consequência importante demais foi o fortalecimento da burguesia. Os burgueses, tá? Aqueles que a gente falou na aula passada vão sair muito fortes. Por quê? Porque a nobreza vai perder importância e porque eles vão financiar os reis. Os reis precisam de dinheiro para pagar exército, para comprar arma, para pagar o alimento dos seus soldados. Mas e aí, eu vou tirar da onde esse dinheiro? Os burgueses vão entrar com esse benefício. E aí o rei vai acabar tendo que dever dinheiro ao burguês ou dever outros favores. Aí muitos burgueses vão trabalhar com os reis na administração do Estado também, vão ser os grandes ministros, certo? E daí os burgueses vão sair dessa guerra mais fortalecidos, tá? E aí, galera, que a gente acaba esse assunto Idade Média, beleza? E é isso. Espero que vocês tenham curtido. Valeu!